Olá, Tutameia está ao vivo, trazendo para você hoje um programa especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o Dia de Luta da Mulher. Ela é Eleonora. Ele é Rodolfo. E nós estamos com você hoje, como eu disse, trazendo um programa especial, fazendo uma coisa que é rara aqui nas nossas atividades do Tutameia, que é apresentar um editorial, apresentar explicitamente as posições do Tutameia a respeito de um determinado assunto, hoje a respeito do Dia Internacional da Mulher e da conjuntura, da situação que o Brasil vive, que o mundo vive hoje. Antes de a gente continuar, eu queria lembrar que todo esse material fica disponível para você no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. Você está convidado a se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber as notificações de nosso vídeo. Nosso trabalho fica disponível no nosso site, está ancorado no nosso site, o Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Então, o 8 de março, este 8 de março, é muito especial, Por que, Leonora, muito especial? Porque nós estamos vivendo uma conjuntura, né, Rodolfo, muito terrível, né, para o Brasil inteiro e para as mulheres especialmente. Então, hoje estão ocorrendo, né, várias manifestações pelo Brasil. Agora é meio-dia, daqui a pouco vai começar a manifestação na Paulista. E, enfim, eu acho que é um momento importante para que essa situação terrível pela qual o país passa, né, seja contestada nas ruas, né, que as mulheres, né, junto com os homens, possam colocar a posição de repúdio ao que está acontecendo. Acho que esse junto com, essa unidade é uma coisa... É uma questão muito importante e o próprio movimento das mulheres está refletindo isso. Essa manifestação a que você se referiu na Paulista, ela é uma manifestação de cunho estadual unitário. Todos os movimentos, ou a grande parte dos movimentos de mulheres do Estado, incluindo aí desde movimentos populares, movimentos ligados a sindicatos, até os partidos, e 8 partidos também participam da organização, 8 partidos políticos progressistas também participam da organização dessa manifestação. Eles elegeram fazer um ato estadual. Então, nas cidades, nos municípios, no interior, houve também manifestações em outros dias. Teve na sexta-feira e teve ontem. Então, hoje estão acontecendo essas manifestações centralizadas, unitárias, dando um exemplo para a sociedade de que a luta que se quer é a luta unitária, é a unidade, mesmo que haja divergências, diferenças entre os diversos grupos que participam. O importante é reforçar o objetivo comum e a defesa dos interesses comuns, porque todos têm um inimigo comum, e esse é o tema. É o mote do editorial do Tutameia, que a gente está tomando como editorial do Tutameia, um artigo que a Eleonora escreveu e que foi publicado hoje na página 3 da Folha de São Paulo, está sendo replicado aí por vários organismos, entidades. A gente vai, então, agora apresentar para você o que a gente pensa do 8 de março, da luta das mulheres, da luta do povo brasileiro nesse momento. Bom, pessoal, então é o seguinte, eu escrevi esse texto e vou ler para vocês. Simples assim, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui a minha cola. Vou ler. Bolsonaro é inimigo das mulheres. O Brasil nunca teve um governo tão destrutivo. Agindo cotidianamente contra os interesses da nação, Jair Bolsonaro ataca as instituições, os direitos conquistados, a soberania, a democracia, o povo. Seus objetivos são 3: implantar um regime autoritário, aniquilar o Estado e transformar o país em vassalo dos Estados Unidos.
Por isso, arrocha os mais pobres, demole os sistemas de saúde, educação e previdência, precariza o emprego e encurrala as empresas. Engatando uma macharré histórica, desidrata a ciência, desmancha a cultura, destroça o ambiente, golpeia os povos indígenas, prega o ódio e o obscurantismo. O Brasil nunca teve um governo tão inimigo das mulheres. Bolsonaro ofende, humilha, desrespeita. Em aparições repugnantes, abre um esgoto verborrágico antipopular, machista, homofóbico, misógino das cavernas. O ataque a Patrícia Campos Melo é contra todas nós. Bolsonaro finge toscamente que é só o tio do pavê, mas, de fato, suas ações esmagam e esfolam. Principalmente, ao afagar os opressores, ele dá exemplo e estimula a violência. Não por acaso, cresce o feminicídio no país. Seu projeto de regressão civilizatória atinge em cheio as mulheres. São elas que mais estão perdendo empregos, salários. São elas que mais sentem o desmonte do SUS, o esfacelamento das escolas, a fila do INSS, o fim dos projetos de habitação popular. São elas que se angustiam com a violência desenfreada de hordas milicianas. O assassinato de Marielle Franco vai completar 2 anos. Quem mandou matar Marielle? O crime escancarou o avanço da bandidagem miliciana que acabou chegando aos píncaros. O que Bolsonaro quer é calar e paralisar as mulheres. Ele sabe que somos uma barreira contra sua sanha destrutiva. Daí sua estratégia de ataque incessante. Nisso ele não é original. No projeto da direita, que junta Bolsonaro com Orbán, a mudança da condição da mulher é um dos objetivos fundamentais, diz a italiana Susana Camusso em entrevista ao Tutameia. Líder sindical e feminista histórica, ela afirma que, para a direita, mandar as mulheres de volta para casa é condição para a vitória. Não por acaso se multiplicam ações financiadas por magnatas do atraso contra leis que garantem o direito ao aborto. Aqui, a legislação sobre a questão, ignorando a saúde pública, é cruel, medieval. E, especialmente para as mais pobres, significa terror e morte, como aponta a valente antropóloga Débora Diniz. Para Camusso, o movimento feminino já entendeu o plano ultraconservador e assume papel mais relevante nas lutas sociais. Por isso, a extrema-direita agora quer domesticar as mulheres. Não é coincidência a louvação cafajeste à mulher bela, recatada e do lar. É política. A mulher que luta precisa ser demonizada e freada. Essa retórica é cuspida nas redes no momento em que a resistência ao neofascismo instalado no Planalto ainda é frágil. A necessária frente política não decola e boa parte da elite, engambelada pelas promessas bizonhas de Paulo Guedes, faz de conta que Bolsonaro é manejável e que as coisas vão melhorar. Não é verdade. Está aí o resultado do PIB, fracasso produzido pelos arautos do financismo. Está aí a ameaça explícita de fechamento, com ato contra o Legislativo e Judiciário. Bolsonaro não esconde seu desejo de trucidar o Estado de Direito, eliminar adversários e emparedar as liberdades. Terá de enfrentar as mulheres. No passado, o movimento feminino pela anistia e o movimento contra a caristia mostraram o papel decisivo das mulheres na luta contra a opressão. Hoje, nas ruas, temos um novo capítulo. É isso, Rodolfo. Então, é esse, o editorial do Tutameia, que a gente apresenta para você. É um artigo da Eleonora, publicado hoje na Folha de São Paulo, e o título que dá o mote para nós, que é da nossa opinião a respeito do que está acontecendo no Brasil, é Bolsonaro é inimigo das mulheres. O artigo termina falando do movimento nas ruas. Uhum. E a gente tem, já estão nas ruas no Brasil, em várias cidades. Em Brasília, isso, já está acontecendo uma manifestação grande. Eu acabei de ver aí
nas redes sociais. O pessoal está em passeata e exatamente levando faixas e levando letras que formam a frase Fora Bolsonaro. É uma marcha que parte do Encontro Nacional das Mulheres do Campo, das mulheres da MST. É o primeiro encontro desse gênero, então isso aí também é muito significativo que ocorra esse primeiro encontro nesse momento que o Brasil está vivendo. Então a gente já tem essa marcha em Brasília. Aqui em São Paulo, a Avenida Paulista já começa a ser movimentada pelas mulheres. Não é exatamente o aquece para a marcha, para a concentração, mas já estão acontecendo alguns eventos ali na Paulista, na altura do Parque Mário Covas, né? A Marcha Mundial das Mulheres já fez uma apresentação, e há outras atividades culturais, artísticas que estão acontecendo ali, preparando para a concentração principal que ocorre a partir das 14 horas aí, aqui na Avenida Paulista, em frente ao Parque Mário Covas. Concentrações como essa, manifestações as mais diversas, acontecem no país todo. Então, se você ainda não se ligou, dê uma procurada aí nas redes, na sua cidade, que com certeza vai ter alguma manifestação, algum lugar para você se encontrar com o povo e mandar nas ruas também a sua palavra, né? Essas manifestações também, como eu disse no início, elas ocorreram também ao longo dessa semana, né? E ontem a gente esteve no auditório lá do Memorial da Resistência aqui em São Paulo, acompanhando o Sábado Resistente, dedicado à luta das mulheres. O Sábado Resistente é um evento que é organizado pelo Núcleo de Memória Política e pelo Museu da Resistência de São Paulo, e ontem ele teve a participação muito emocionada e muito emocionante de duas lutadoras do movimento popular, né? Você quer apresentá-las? Então, elas vão ser apresentadas aí a gente gravou, né, esse evento de ontem, né, e elas vão ser apresentadas aqui quando começarem a falar, mas uma delas, né, é a Carmen Silva, que esteve aqui. Se você também quiser saber a história dela, a história de luta dela, você pode dar uma conferida no nosso canal de vídeo, que vai estar lá a história da Carmen. A Carmen é uma liderança fundamental na luta do sem-teto, do centro. Ela coordena um centro cultural, um ponto essencial em São Paulo, que é a Ocupação 9 de Julho. E ela está sendo perseguida já há muito tempo, né, num processo bastante questionável na justiça. Ela teve que ficar foragida, né, a mãe da Preta, que foi presa, a Preta Ferreira. Então, é uma liderança muito importante aqui no Brasil e em São Paulo, e ela dá um depoimento. Ela deu esse depoimento ontem, que a gente vai passar para vocês. E a outra pessoa que participou desse evento foi a Karina Oliveira de Moraes Santos, da Marcha Mundial de Mulheres, que vai falar também. E o evento foi coordenado pela Marília Bonas, coordenadora do Memorial da Resistência. Então, a gente gravou aqui para vocês e vamos trazer esse esquenta, digamos, do Dia das Mulheres, esse debate dessas duas mulheres, né, importantes aí na luta na nossa luta de todos, não só das mulheres. E vamos passar o VT, né, Rodolfo? Isso. É isso? Só antes de você ligar o VT, acionar aí a nossa gravação, queria lembrar que Tutameia apresentou recentemente várias entrevistas que convergem para essa luta das mulheres, a luta do povo, a luta dos democratas. Eu queria chamar especialmente a atenção para essa entrevista que a Eleonora citou no artigo, a entrevista com a Susana Camusso, que é uma dirigente sindical italiana, uma líder feminista da Itália,
muito importante, que está aí há décadas na batalha. A gente fez a entrevista com ela, está em italiano, tem um vídeo, mas no nosso site, o Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br, a gente tem lá a transcrição da entrevista em italiano e tem a tradução completa em português. Então não se preocupe que se não sabe italiano, você vai conseguir entender e ver assistir o conteúdo, que é muito bacana, porque ela junta a luta sindical, a luta dos trabalhadores com a luta das mulheres. Ela faz uma avaliação da situação do avanço da extrema-direita no mundo, né, da precarização do trabalho e como os sindicatos a população, o movimento de mulheres, os movimentos sociais têm que reagir a essa marca dos dias de hoje, que é esmagar, né, as populações pelo mundo afora. Isso, e além dessa entrevista, aí a gente tá na capa ali do site, estão na capa ali do site também, as entrevistas com a escritora Conceição Evaristo, né, um exemplo de luta aí no mundo da cultura, no mundo da luta contra o racismo, da afirmação da mulher, né, como ser presente na cultura, no mundo, e ainda uma entrevista com uma jovem doutoranda que pesquisa sobre o preconceito, o sexismo no esporte. É um tema às vezes talvez menos tratado, mas que também é muito revelador dos preconceitos e da opressão que ainda persiste na nossa sociedade. É legal porque ela mostra, né, na história dos Jogos Olímpicos, na história do esporte, como se sucedem tentativas de conter a mulher, né, de colocá-la à parte, de tirá-la da disputa, né, de maneiras bem terríveis, né? E como as mulheres, apesar disso, estão conquistando, estão lutando para conseguir praticar o esporte. Conter e enquadrar, definir o que é mulher. O que é mulher, o que não é, né? Medir coisas que não ocorrem com os homens, né? E que com as mulheres esportistas elas são sempre contidas, né? São sempre examinadas, contidas, enfim. Vocês vão ver lá, é muito legal essa entrevista. Legal. E o nosso editorial, esse artigo lido aqui, apresentado a você pela Eleonora, também está disponível na íntegra no nosso site, tutameia.jor.br, para quem quiser espalhar, copiar, discutir. Né? É isso, vamos... Joia, então agora a gente vai passar para vocês a gravação que a gente fez ontem aqui em São Paulo, no Sábado Resistente, no Memorial da Resistência Política, no centro de São Paulo. A gente agradece ao Memorial e ao Grupo de Memória Política a autorização para gravar e para apresentar esses depoimentos para você. Agradecemos ao Maurício Politi, a Marília Bonas, né, e a toda a equipe lá do Memorial da Resistência que viabilizou isso, e a gente vai passar então para vocês acompanharem a Carmen e a Karina com a coordenação da Marília Bonas. Então, vamos lá. Karina, fica à vontade, depois eu passo para a Karina, depois a gente abre para a plateia. Eu queria muito que a Elza pudesse falar também desse processo da luta na ditadura, da presença feminina. E é isso. Muito obrigada. Bem, boa tarde a todas e todos. Quero agradecer aqui ao convite, a oportunidade, dizer que está aqui no Memorial da Resistência para reflexão, não só para lugar de fala, né? Lugar de muita escuta e de muita reflexão. Bem, eu sou Carmen Silva, eu sou uma mulher de origem nordestina, cheguei aqui em São Paulo na década de 90, como todo sonho, a gente sai da nossa terra de origem com o sonho de vir para uma grande metrópole em busca de oportunidades. Dizer que hoje eu não sairia do Nordeste para vir para nenhum outro lugar com essa sedução, porque o problema de oportunidade ele passa por todos os territórios, né?
A mulher, ela já nasce com um problema muito característico e que provém para a vida inteira, que é o machismo, né? A gente já nasce resistindo. Primeiro que, para ter um entendimento de ser mulher, principalmente as mulheres da minha geração, a gente passa por uma compreensão onde tudo para nós é negado. A mulher tem que estudar, mas com o fundamento de estudar para ser educada, para servir ao seu marido, para servir aos propósitos e os anseios, os sonhos dos pais, e não nossos próprios sonhos. E estar aqui no Memorial da Resistência, falar da resistência da mulher, a gente tem que contar a história. Se a gente não contar a nossa história, nós vamos ter replicar a vida inteira, né, o que a gente sempre foi condicionada a ser. Então, primeiramente, é contar a nossa história e nos reconhecer como mulher, como feminista, como feminino, tá? E dizer que resistir é denunciar, é gritar, é não aceitar o que a sociedade nos impõe, o que o Estado impõe, principalmente a falta, né, a falta efetiva das políticas públicas, porque a gente tem um Estado inerte, aonde nós temos muitas leis, aonde nós temos muitas resoluções, aonde a gente tem sempre programas de governo, aonde se efetiva com promessas que vão se fazer, e aí de tempos em tempos essas políticas são modificadas, e principalmente que é uma política totalmente voltada não para a essência humana da mulher, mas são políticas voltadas para uma minoria. Infelizmente eu não gosto de usar esse termo, mas a gente passa a ter essa compreensão que é uma minoria branca, retrógrada, machista, de homens que infelizmente não estão voltados para a compreensão de origem, porque o maior erro também que essa sociedade tem, independente da gente estar numa falsa democracia, se a gente viveu a ditadura, se a gente tivesse também na época do reinado, mas é a falta de escuta, é a falta do reconhecimento da origem. A gente não se reconhece como origem e a gente caiu em um grande engodo, e nesse engodo das divisões de classes, a gente vive aí numa queda de braço entre população, entre o cidadão e o poder público, quando o Estado e a sociedade deveriam ser congruentes em busca de uma vida melhor, sem segregação para todos, né? O direito, ele é para todos. Agora, em ponto de vista de ser mulher, a mulher ela já tem que viver resistindo, porque incrusta nas nossas costas uma responsabilidade, que é a responsabilidade de procriar, a responsabilidade de cuidar, a responsabilidade de sentir inicialmente todas as dificuldades que o sistema capitalista neoliberal ele imputa em nós. Primeiro, na geração de emprego, nós passamos pelo sistema da falta de emprego, mesmo quem está empregado, por mais que exerça profissões tão iguais ou até com um alto índice maior que os homens, a gente ainda ganha menos. Nós temos o problema da maternidade. Se nós estamos numa empresa trabalhando e a gente está grávida e vai para a licença maternidade, que hoje está se discutindo muito também a licença paternidade, mas tem que tomar cuidado como é que vai ser essa licença paternidade, que vai ser 2 desempregados dentro de casa, né? Porque quando a mulher retorna da licença maternidade, que deveria ser uma felicidade, não. A mulher, muitas vezes, ela é mandada embora. Aí a gente vê uma não reforma, porque não tem nada, se reforma aquilo que existe, né? Com a questão da previdência. Quando que a mulher vai conseguir atingir 40 anos de estabilidade no emprego? Nunca, né? Então a mulher não está propensa a ter a sua garantia de sua aposentadoria. Nós vamos falar de mulher na maternidade, na primeira infância, a mulher
por necessidade, muitos são arrimos de família, é quem cuida de sua família, de seus filhos, ela não vê os seus filhos crescerem. Ela também tem que lidar com a falta efetiva na educação, por não ter aonde deixar os seus filhos. Então, toda problemática, e nós temos que reconhecer a problemática e resistir mesmo, é que falta uma escuta dirigida à humanidade, dirigida principalmente à mulher. A mulher, ela é retraída, ressarcida de todo o direito e de todas as oportunidades. Então, a mulher sempre está resistindo. Mas não é só no mundo de grandes mazelas que a mulher vive. A mulher, por excelência, ela é capaz de sempre estar se reerguendo e de estar também reerguendo, né, outras pessoas, como os filhos, como os maridos, os companheiros. Mas a gente vive, infelizmente, numa sociedade que não tem memória. Uma sociedade que apaga a memória de grandes mulheres e de como essa sociedade foi constituída desde o tempo bíblico, na formação do mundo. Se não fosse a Eva, Adão não existia, né? E eu costumo dizer aí para os muito eloquentes aí das religiões, que Deus estava de tanto saco cheio do homem, de Adão, que ele criou a mulher para a mulher dizer a Adão assim, ó, cai fora daqui, porque eu já estou cansado, tá toda hora lhe dando as coisas, né? Porque com o poder que Deus tanto tem, será que Deus não impediria uma cobra de chegar numa mulher e dizer, ó, come essa maçã? Não, a maçã foi, né? A cobra foi ali literalmente colocada para Eva tentar o homem, como dizem, que é para o homem sair, levantar a poeira e ir embora. Então já começa a resistência da mulher por esse tempo, né? Que é ela que tem que ter o enfrentamento. E ser mulher na resistência, esse é o nosso dia a dia. Essa é a nossa compreensão. A gente tem que ter a compreensão, a memória e contar nossas histórias. Resistir é o nosso dia a dia. Não passa. A gente tem um país que não aplica segurança pública. A mulher no transporte, ela não tem segurança. A mulher a caminho de casa, a caminho do trabalho, ela não passa por um sistema de segurança, né? A mulher ainda sofre hoje assédios e nesses assédios moral, sexual, né, psicológico, para nós é como se isso fosse normal. A sociedade machista, ela encara esses assédios como uma coisa normal. E o primeiro assédio passa também pelo Estado. Quando o Estado não provém, né, uma generosidade para que essas mulheres, para que as mulheres que tanto fazem por esse Estado, ela de fato tenha uma segurança do Estado. Primeiramente pela política pública. A minha luta pela moradia, ela se deu pela necessidade de ter um lar, desse lar, para os meus filhos, eu ter assim um refrigério para buscar outros direitos. Porque a partir da moradia, a gente também luta por outros direitos. Direito por uma sociedade justa, direito à educação, direito a uma saúde justa e digna, direito à mobilidade. A mobilidade não passa pelo carro, pelo ônibus, pela bicicleta, é uma mobilidade de acesso para poder ter direito a entrar à cultura, é o acesso à porta de entrada de um teatro, é o acesso, muitas vezes, ao entendimento dentro de repartições públicas, né? Como é que nós vamos lidar com isso, qual é o direito efetivo realmente que eu tenho, é o acesso a ter uma documentação em dia. Então a mobilidade passa por tudo isso. E dizer também que na época da ditadura, 64 até 75 por aí, que não é épocas tão remotas, são muito recentes, a gente viu que quanto que as mulheres foram oprimidas e até hoje são perseguidas. Eu costumo assim dialogar com algumas pessoas e dizer que de 30 em 30 anos a gente volta a um grande retrocesso, né? A gente volta a viver. E parece que o Estado é tão perverso que ele faz assim com a gente. Ele alavanca alguns anos, a gente sonha, como foi o sonho de podermos
colocar um filho na faculdade, de poder comer melhor, de poder vestir melhor, de poder viajar. Aí de repente esse sonho é derrubado e aí a gente se vê novamente repetindo as mesmas práticas que o Estado velho sempre fez, que é a prática de psicológica, né? Uma prática de repreender psicologicamente. 9 meses atrás, eu tive a minha família quase toda presa, né? Eu também fiquei foragida, né? E eu costumo dizer que cada vez que, para mim, mulher, eu tomo um tombo desse, eu procuro renascer com uma força e ter a compreensão que eu preciso contar a história e que as mulheres precisam contar suas histórias. As mulheres precisam contar suas histórias, né? E principalmente a gente tem que se reconhecer como origem, horizontalmente, como humanas, como humanidade. Quando a gente passar a reconhecer que a diversidade, que nós somos de uma única origem, a gente também tem os nossos problemas socialmente, né, nessa republiqueta que se dizem democrática, mas que a democracia é para poucos, né? A gente vai poder dar uma alta guinada. Eu não faço parte, também gostaria de conversar com essa minoria que não chega nem a 1% que sonha em morar na Lua, mas que eles vão logo morar na Lua e deixam uma terra para gente que tem o pé no chão, morar bem, viver bem, porque é só isso que a gente quer. É viver bem, é morar bem, é ter acesso. E acesso a oportunidades. E a mulher sempre resistiu, sempre resistirá. Carmen, muito obrigada pelas palavras. Queria passar a palavra para a Karine. Obrigada, Carmen. Consegue me ouvir bem? Sim. Bom, para essa mesa, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? É um prazer estar num espaço que é um espaço, enfim, de memória, de história, né? De resistência, sobretudo. Muito importante que esse espaço exista. É um prazer dividir a mesa com vocês, com a Carmen, com a Marília, enfim. E agradecer a presença de todos também, né? Bom, eu sou militante da Marcha Mundial das Mulheres, eu sou historiadora, mas é a partir da Marcha Mundial das Mulheres, principalmente, que a minha fala decorre aqui hoje. Bom, a gente está às vésperas do 8 de março, que é o Dia Internacional de Luta das Mulheres, e por conta disso eu achei importante também comentar um pouco sobre o significado efetivo dessa data, né, em nossas vidas, enfim, e no conjunto do que é essa luta histórica das mulheres. E também no final comento um pouquinho sobre o que é então a Marcha Mundial das Mulheres, né, que é um movimento internacional, enfim, está lançando aí amanhã a sua 5ª ação internacional, e depois eu conto um pouco sobre o que exatamente é isso. Bom, claro que não dá para falar de 8 de março sem falar do contexto que a gente está vivendo agora, né? Que é um contexto de enfrentamento à vida das mulheres, né? Um contexto de acirramento, né? Enfim, das ofensivas contra as mulheres, né? Em especial as mulheres negras, as mulheres das periferias urbanas, as mulheres do campo, enfim. O 8 de março ele tem origem lá em 1917, por conta, dentro do processo da Revolução Russa, né? Quando a gente ouve falar de 8 de março, comumente, né, quando a gente vai pensar nas origens, se fala muito do episódio né, de Nova York, onde a fábrica foi incendiada e as mulheres morreram carbonizadas, etc. Claro que esse é um episódio muito importante, mas o 8 de março ele é consagrado enquanto uma data importante dentro dessa agenda de luta das mulheres em 1917, com o processo de Revolução Russa, né, onde o que aconteceu? Né? Mais de 90 mil mulheres foram nas ruas dentro daquele contexto, simbolicamente por pão e rosas, porque a gente estava dentro desse processo, né, de guerra, né, um processo de guerra, e um processo de pobreza absurda, né, que assolava a vida, principalmente dessas mulheres que são responsáveis pela sustentabilidade da vida, né. São as mulheres que estão ali exercendo os trabalhos dentro de casa, enfim. Né, um trabalho não remunerado, né, um trabalho até hoje
que não é reconhecido enquanto trabalho, né? Quando a gente fala da dupla e tripla jornada das mulheres, até hoje se compreende dentro dessa caixinha do amor, né? Do cuidado, etc. E não é trabalho, é um trabalho não remunerado, né? Não reconhecido enquanto trabalho e que ocupa aí pelo menos 16 anos a mais na vida das mulheres de trabalho, né? Então, isso é algo muito importante, inclusive para a gente pensar nessa reforma da Previdência, né? O que isso significa na vida das mulheres. Mas, enfim, né? Estou acabando abrindo vários links aqui, vamos retomar, né, para essa origem do 8 de março. Então, naquele momento de 1917, as mulheres soviéticas, né? Elas foram para as ruas exigir pão e rosas, pão, né, por conta da pobreza, da extrema pobreza, e rosas, né, ou pão em paz, enfim, há algumas traduções aí, por conta desse processo de guerra, né, da retirada da Rússia, enfim, da guerra. Isso aconteceu no 8 de março, né, dentro do calendário ocidental, mas que no calendário russo era 23 de fevereiro, se eu não me engano. E depois, só mais tarde, em 1975, é que essa data foi reconhecida pela ONU, né? Mas ok, foi uma data reconhecida, né, e que até hoje é a principal data dentro do calendário feminista, né, dentro do calendário de luta das mulheres. Por que eu estou falando isso? Né? Porque o 8 de março, hoje, é muito uma data que o mercado tenta se apropriar, né? Existe aí uma tentativa de uma invisibilização histórica dessa data, de uma invisibilização do caráter de luta dessa data, né? E quando eu falo do mercado, isso é muito claro, né? Essa coisa das floriculturas, enfim, né? Essa coisa do McDonald's colocando só a mulher para trabalhar, enfim, tem tudo isso, né? Então, quanto que o mercado, né, não se apropria muito mesmo das nossas lutas, que são lutas históricas, e tenta ressignificar essas datas e esvaziar o seu conteúdo político mesmo, né? Então, é muito importante que a gente tenha em mente tudo isso. Mas falando do nosso contexto atual, né? Esse 8 de março não é um 8 de março que acontece em qualquer contexto, né? Esse é um 8 de março que ele, enfim, está dentro de um processo de cada vez mais, né, de acirramento cada vez maior de ataques à democracia. A gente não pode perder de vista que o que a gente tem hoje, né, o governo que está aí hoje, não é um governo legítimo. Né? Provavelmente nem todos aqui compartilham os mesmos posicionamentos, mas a leitura que eu e que a Marcha Mundial das Mulheres, junto a diversas outras organizações, enfim, não só as organizações, né, mas, bom, uma grande parcela da população, a leitura que a gente faz, é que esse governo é ilegítimo, mesmo que tenha acontecido um processo de eleições, não um processo eleitoral, é um processo eleitoral que acontece dentro de um processo de golpe, né, 1916 é ótimo, gente. Estamos voltando, né? 2016, ali já se anunciava muito o que se pretendia enquanto lugar social das mulheres, né? Bom, só para a gente recapitular um pouco, em 2016, quando do golpe e quando o presidente, né, interino assumiu, Michel Temer, logo em seguida a Veja publicou uma capa, né, da Bela e Recatada do Lar, com a figura da Marcela Temer, né, toda fofa, não sei o que, cuidando do marido, bem vestida, né, enfim, toda tampadinha. Bom, ali, né, essa capa, ela é muito simbólica, porque não é uma capa qualquer. Ali existiu uma denúncia clara do lugar que esse governo, esse desgoverno, né, do lugar que esse projeto e esse processo do golpe gostaria de colocar as mulheres novamente, né, em especial pensando as mulheres na política. Né? O Bela Recatada do Lar não vem por acaso. Né? O Bela Recatada do Lar vem justamente nessa perspectiva de dizer que o lugar da mulher é estar sempre bonita, né? Enfim, e bonita para quem? Para o marido e aonde? Dentro de casa. Né? Então, o lugar da mulher não era mais na política, não era no lugar de presidência, por exemplo. Né? Então, o máximo, né, do lugar da mulher na política seria enquanto primeira-dama. Então, e aí a gente vem dentro de um processo onde isso se aprofunda cada vez mais,
Vide o desmonte da Secretaria de Mulheres, né, da pasta das mulheres, do Ministério das Mulheres, enfim, que se transformou em Secretaria da Família, né, o Ministério da Família, que é chefiado por ninguém menos que a Damares. E eu não sei se todos, né, se todos vocês viram, mas eu acredito que sim, porque, né, tem uns absurdos que a gente às vezes não quer ver, mas a gente vê. Né? É uma mulher que está o tempo todo publicamente fazendo um discurso que é anti-mulher, né? Está o tempo todo dizendo que o lugar da mulher é sim subordinado ao marido e usando esse termo, né, publicamente, dizer, né, que meninas usam rosa e meninos usam azul. Enfim, é dizer que Frozen, né, tem ali um caráter LGBT e etc. Enfim, Frozen ficou até mais legal depois disso, né? Bom, então, não é por acaso, né, que tudo isso está acontecendo, não é por acaso que a gente diz o tempo todo, nós historiadores, enfim, sociólogos e tal, o tempo todo a gente tenta alertar que a história ela não é linear, né? Ela é feita de avanços e retrocessos, né? Então não dá para a gente pensar na história enquanto uma coisa ascendente, evolutiva e etc. Não, né? A história é feita por pessoas, né, que têm projetos políticos distintos e esses projetos políticos eles estão o tempo todo, né, se confrontando. E nesse momento, né, a gente está em um momento, sim, de perdas de direitos muito grandes. Os índices de feminicídio em São Paulo, né, de 2019, né, em relação a 2018, estou falando de ontem, né, 2019 foi ontem, 2019 para 2018 em São Paulo, crescendo em 167%. 167%. É bem absurdo, né? Eu estou falando de um país que é o 5º país que mais mata suas mulheres, né? De acordo com o último mapa da violência, o 5º país que mais mata suas mulheres. Né? Eu estou falando de um país onde uma mulher morre a cada 2 horas. Isso significa que no espaço desse debate, pelo menos 2 mulheres no Brasil vão ter morrido. Né? E a maior parte dessas mulheres, 70% dessas mulheres, morrem nas mãos de seus companheiros. Né? E aí também, né, é importante a gente falar sobre esse aumento das violências, que esse aumento das violências responde aos contextos políticos, né, em que elas decorrem. A gente vinha, de fato, claro, com muitos problemas, com muitos percalços, etc., a gente vinha, de fato, conquistando um lugar maior em relação a políticas públicas, enfim, né? A Lei Maria da Penha foi muito importante no combate à violência doméstica. Depois, essa lei do feminicídio, as casas de acolhimento às mulheres, né? A gente tem aqui a Casa da Mulher Brasileira, aqui em São Paulo, que foi recentemente aberta, mas que ficou com a verba parada durante alguns anos, né? Teve uma ocupação em 2017 da Casa da Mulher Brasileira pelos movimentos feministas, né, principalmente, né, para cobrar a abertura daquela casa, que é uma casa de atendimento às mulheres vítimas de violência, né? Enfim, existe uma aqui em São Paulo e existe nas principais capitais. Então, né, e aí ela foi aberta agora, no final de 2019, depois de muita luta, depois de ocupar essa casa e etc., com uma verba que já estava destinada, né, mas que, enfim, o governo do Dória ele barrou, né, essa verba e etc., né? Enfim, e aí os movimentos sociais foram lá, né? Os movimentos que estiveram sempre brigando para que essa casa estivesse aberta. Mas aí simplesmente deixaram essas pessoas para fora. Afinal, era necessário, né, dentro dessa lógica, dizer que a responsável por aquela casa estar aberta era a Damares, né? Que foi quem mais se colocou contrária à abertura dessas casas nas capitais. Então, assim, são só exemplos, né? Estou jogando exemplos soltos para a gente perceber, de fato, que quando a gente fala de feminismo, né, a gente não está falando de uma pauta identitária, a gente está falando de um campo político, né, a gente está falando de um projeto de sociedade, né, e é um projeto de sociedade que se apoia em bases igualitárias, né, mas para que haja bases igualitárias dentro de um sistema capitalista, a gente tem que enfrentar o próprio sistema, né. Existe um aprofundamento muito grande, né, do neoliberalismo, enfim, esse momento que a gente está vivendo é um momento, né,
de avanço da ultradireita, de avanço do conservadorismo, de avanço do neoliberalismo, né? Onde se privilegia o papel das transnacionais em detrimento da sociedade civil, né? Em detrimento desses 99% que a Carmen estava falando, né? É 1%, né, da sociedade, é 1% dessa base piramidal, que são os detentores dos meios de produção da terra e de outras pessoas, né? Tipo, eles são donos de outras pessoas, porque ainda existe trabalho escravo. E cada vez mais a gente está caminhando para uma precarização do trabalho, né? A reforma trabalhista, que na verdade é um desmonte completo dos direitos trabalhistas, né, nos mostra isso. Cada vez mais existe tanto a precarização do trabalho que aumenta, quanto o desemprego, né? Então, que a gente vem conversando, né, sobre a uberização da vida, né? Enfim, onde as empresas terceirizadas, né, esse sistema de mais estagiários, menos CLTs, etc., cada vez aumenta mais. Bom, né, tem essa coisa da retirada de direitos, e não só isso, no campo da pesquisa também. Se a gente briga tanto pelo direito à memória, pelo direito à história, porque é importante, porque a memória e a história são ferramentas políticas, né, a gente também precisa ver o que está acontecendo com o sucateamento da educação, né? Mais de 8 mil bolsas de mestrado e doutorado foram congeladas no ano passado, né? Foram suprimidas, né? Porque congelamento a gente pensa que um dia volta, né? Grande parte dessas bolsas não voltaram, né? Então, isso é um ataque direto ao campo da pesquisa, ao campo da memória, enfim. Tem todas essas questões para a gente pensar e que afeta diretamente a vida das mulheres. Por outro lado, né, a gente também precisa compreender que, né, a vida também não é só tragédia, né? As mulheres estão cada vez mais, né, no fronte de guerra mesmo, enfim, se colocando aí, assumindo linhas de frente dos processos de resistência, não é? É isso que a Carmen falou, compactuo plenamente, né? Resistência já nasce no nosso nome, né? Ser mulher em uma sociedade machista, patriarcal, misógina, né? Onde a gente morre por ser mulher, né? Já é, enfim, já é sinônimo de ser resistente, né, dentro dessa sociedade. E que agora, dentro desse contexto, enfim, que avança sobre os nossos corpos, sobre os nossos territórios, sobre a nossa autonomia, enfim, sobre o nosso direito de existir, né, e de ter qualidade de vida, mesmo dentro, né, de um sistema capitalista, a gente sabe que, né, o estado de bem-estar social vem sendo desmontado, né, enfim, mas ainda assim as mulheres têm sido linha de frente. Não sei se vocês acompanharam, mas em agosto do ano passado, por exemplo, teve a Marcha das Margaridas, que reuniu 120 mulheres do campo, 120 mil mulheres camponesas, né? Essa marcha já acontece desde 2000, lá em Brasília, né? E que leva, essa marcha, ela acontece de 4 ou de 5 em 5 anos, e ela sempre apresenta uma plataforma política para o governo, né? De melhoria de vida das mulheres, e em especial das mulheres no campo, né? Que essa é a principal marcha que consegue reunir mulheres de norte a sul do país, mulheres camponesas, etc., para apresentar uma plataforma política. Porque se as mulheres urbanas já estão em um estado de precarização da vida, imagina as mulheres do campo, né? Enfim, e ainda mais agora, onde 293 novos agrotóxicos, né, são permitidos para que entrem em nossas mesas. 293 contando os que já existiam, são aí 514 venenos, né, que a gente come todos os dias. Né? Então, de novo, né, mais um sintoma aí desse projeto ultraliberal, né, neoliberal, etc., que privilegia as transnacionais em detrimento da vida. Só que em 2019, quando as Margaridas, né, elas foram para Brasília, o que elas foram fazer ali não era sentar na mesa de negociação com o fascismo, né, porque com o fascismo a gente não negocia. É diferente de você fazer um enfrentamento com os setores mais à direita, etc., que opere dentro de um lastro democrático, né? É muito diferente. O que a gente está vendo aí é, de fato, um aprofundamento marcadamente por características fascistas, né? Onde a militarização está cada vez maior, enfim, onde a violência, né, ela não é só autorizada, ela é estimulada. Né? Ela é autorizada e estimulada. Quando a gente olha para um governo que defende o armamento militar, falei bobeira, desculpa. Quando a gente olha para um governo que defende o armamento da população, né, e aprofunda a militarização, né, a gente está falando de um governo que desconhece, e não que desconhece não, né, que negligencia
a vida de mulheres, onde a cada 16 segundos, por aquele relógio do Instituto Maria da Penha, a cada 16 segundos uma mulher registra que foi ameaçada dentro de casa por faca ou arma de fogo por seus companheiros. 16 segundos. Vocês conseguem fazer a conta? Eu não consigo fazer essa conta do que é isso por dia, né? Do que isso significa, né? Um chefe de Estado que defende o armamento dessa população, né? De uma sociedade onde uma mulher é ameaçada por arma dentro de casa a cada 16 segundos, né? Então tudo isso para a gente mostrar que esse 8 de março, né? O 8 de março em geral ele abre um calendário de lutas, né? Isso em todas as cidades. Claro, né? Não significa que não exista nada antes dele, existe, né? Mas ele é o maior movimento, né, desse início do ano, que ele abre um calendário de lutas, né? Enfim, e esse ano aqui em São Paulo ele tem um caráter estadual, então nas cidades as pessoas fazem seus atos em outros dias, né? No 7, enfim, mas se concentra na capital amanhã, né? No dia 8. E é um 8 de março que vem para, sim, denunciar a política de austeridade do governo, né? E também para chamar a atenção para os 2 anos de assassinato da Marielle Franco, né? Que foi assassinada no Rio de Janeiro, militante dos direitos humanos, enfim, como vocês sabem, pela milícia. Então, né, dia 14 de março, completa 2 anos, e então esse 8 de março ele também traz esse mote, e de novo, né, colocando as mulheres na rua, chamando a atenção para a importância para que estejamos nas ruas, combatendo essa política do ódio, né, que atinge as mulheres, LGBTs, especial, né, as mulheres negras, as mulheres da periferia, as mulheres do campo, e as mulheres indígenas, né, que, como ele falou, estão lá, né, em pé de guerra no Jaraguá. Talvez seja até por isso que a Sônia não pôde estar aqui, né, não dá, né, para saber o que aconteceu. Mas eu acho que é isso. E Caio, quando o Caio fala sobre que foi difícil achar, né, uma música e tal, porque tem essa invisibilização, isso é uma invisibilização ideológica, né, que está na história também, né? Desde quando a gente procura por bibliografia, né, tem aumentado sim a bibliografia e a produção acadêmica sobre as mulheres, em especial por conta das feministas que estão dentro das academias, né, estão produzindo sobre isso, mas ainda assim a gente está muito aquém do que é, né? E aí, né, sempre tem aquelas pessoas que falam, mas falta fonte, não sei o quê. Falta fonte, gente, mas o trabalho dos acadêmicos não é estudar fontes que foram concebidas para os acadêmicos, né? É procurar nas interlinhas, nos intertextos, enfim, nos vestígios, etc., onde que essas mulheres estavam situadas. Então, na música, nas artes de forma geral, no esporte, na política, no meio acadêmico, as mulheres são invisibilizadas por uma invisibilização histórica, né? Faz parte desse projeto. Bom, gente, eu tinha um montão de coisa para falar, mas eu acho que a gente pode ir falando um pouco mais, né, no debate, e acho que é isso. Obrigada. Então, antes da gente passar, porque eu acho que é muito mais essa troca, né, do que só uma fala, é um diálogo, só um pouco num alinhavo, né, do que a Carmen estava trazendo, do que a Karina estava falando. Enfim, o que a gente vê hoje no mundo, infelizmente o Brasil não é um privilégio às avessas disso, é uma adesão sem pudor ao que a gente chama, ao que o Achille Mbembe chama, que é esse filósofo camaronês, de necropolítica, né, de políticas de morte. E essas políticas de morte, então a necropolítica como esse poder de definir quem pode morrer politicamente, né, o poder político de definir quem pode morrer numa sociedade para que outros 1% mantenham ali o seu privilégio. E que as mulheres, e que claro, né, que a política é um conceito cunhado por ele, mas ele é um conceito que basicamente vem de toda a estrutura colonial, né, dessa questão do corpo, do ser humano como um objeto à venda, uma vida que tem um preço e que é substituível, e o corpo feminino, em especial o corpo feminino negro, enfim, historicamente, no projeto colonial, está nesse lugar, né? E o que a gente vê é exatamente uma saída, enfim, não tem nenhum pudor mais de dizer que esse corpo está à venda, que ele serve ou para estar no lar ou
para estar a serviço, né? E essa, concordo plenamente com a Carmen, né, que é esse retorno, que a gente não pode nem chamar de conservadorismo, porque dá saudade do conservadorismo, está num plano minimamente de racionalidade ou de interlocução, não é isso, né? Mas a barbárie final da política de morte está muito evidente no Brasil, é evidente isso em termos não só dos desmontes de políticas públicas, mas políticas públicas que agridem, né? Como enfim, desses ministérios todos, e dessa questão armamentista, ou toda a questão da precarização do SUS, dos remédios, da educação, enfim, a gente tem aí eu brinco, um polishop da desgraça, né? Mas não desligue ainda, mas não é só isso, mas você pensa que acabou, e que a gente já nem sabe contabilizar a quantidade a desconstrução disso no nível de retrocesso, mas também pensando no Trump, no Brexit, enfim, e nessas mulheres imigrantes, nas mulheres indígenas, então isso é uma questão fundamental também, né? Quer dizer, o acesso à violência, a brutalidade disso. Então, é muito maluco e muito sendo mulher, ainda que dentro de todo 1 milhão de camadas de privilégio, quanto em diálogo com homens você percebe a naturalização como mulher de uma série de violências, né, simbólicas e físicas. Então, eu não conheço uma mulher nas minhas relações que não tenha passado por uma ameaça de estupro, não conheço todas. E assédio sexual no ambiente de trabalho também, todas, assim, tipo 99%. E tudo isso é muito natural para a gente, né? E não devia, no sentido de que a gente tem outras lutas maiores ainda do que essa, e o quanto essa violência simbólica e física perpassa a existência feminina. Estava até tentando fazer as contas de os diretores dos museus de São Paulo, executivos, são 2 mulheres, né? De 16, 18 museus, Luiz? Porque tem a Miriam Lerner e a Angélica Faber, diretoras executivas, a área de museu, de museu, mas de museu, que é uma área super feminina, composta, sei lá, 80% são mulheres, as diretorias executivas são masculinas e brancas. É muito sintomático, né? De uma área que é maciçamente uma área, enfim, ocupada, com cargos ocupados por mulheres. Então, 1 milhão de janelas abertas, acho que a gente falou da questão da representatividade, dessa normalização das violências, mas eu queria fazer só uma provocação para Carmen. Carmen, a gente sabe que o movimento Sem Teto do Centro é um movimento capitaneado, organizado, gerido por mulheres, né? E o que isso representa em termos de lógica de luta? O que você acha que isso, em termos de outras experiências, ou quando você compartilha isso, como a organização, você entende que o fato de serem lideranças femininas tem prioridades diferentes, tem maneiras diferentes de se organizar? Olha, maneiras diferentes de se organizar, sim, acima de tudo com muita coerência, até mesmo nas articulações com o próprio poder público, mas com prioridade não. É como eu falei no início, todas as mulheres que se achegam ao movimento se achegam pela necessidade e pela falta, efetivamente, da efetivação real das políticas públicas, que é de direito e dever do Estado. Carmen, fica à vontade, depois eu passo para a Karine, depois a gente abre para a plateia. Eu queria muito